Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Almeida, eu sou professora de redação. Hoje a gente está indo para a nossa quarta aula. A gente vai discutir mais um tema e vai abordar a nossa segunda parte da redação, ou seja, o segundo e terceiro parágrafos da nossa redação, que são os desenvolvimentos. E aí, muita gente pergunta, né, se a gente deve fazer um ou dois desenvolvimentos. Obrigatoriamente, só é necessário que tenha um. Mas fica mais fácil de vocês desenvolverem as ideias e argumentar claramente, sem deixar brecha para a dúvida para o corretor, com dois desenvolvimentos. Então, deem preferência para dois parágrafos de desenvolvimentos, sempre se atentando ao limite máximo de linhas, que é 30, ok? O desenvolvimento vai ser o parágrafo em que vocês vão desenvolver, em que vocês vão apresentar, comprovar e fechar os argumentos que comprovam ou que provam a tese de vocês. Quais são, então, os elementos obrigatórios para esse parágrafo? A gente vai ter o primeiro deles, ou seja, a nossa primeira oração, a nossa primeira parte do desenvolvimento, a retomada do argumento mencionado anteriormente na introdução. O nome disso é tópico frasal, ou seja, você vai apresentar a ideia central daquele parágrafo, beleza? A segunda oração, ou a segunda parte do nosso desenvolvimento, é o embasamento do argumento. Ou seja, é a parte em que você comprova, né, seja com base em figuras de autoridades ou então em estratégias argumentativas, o seu ponto de vista. E por fim, a conclusão do seu argumento, o nosso terceiro pontinho, a nossa terceira oração para fechar o parágrafo de desenvolvimento. Não confundam essa conclusão do desenvolvimento com a conclusão da redação. São coisas diferentes que têm funções diferentes. A conclusão do argumento vai ser aquele momento em que você vai deixar claro para o corretor qual é a conclusão que você tira a partir de tudo que você disse. Ou seja, qual é a relação do seu argumento com a tese e com o tema, ok? E aí eu vou deixar pontuado aqui para vocês a questão do uso de conectivo. O texto de vocês tem que estar completamente conectado, tem que conversar entre si, não pode ter partes soltas. Como a gente vai estar nos dois parágrafos centrais, ou seja, do meio do texto, aqui a gente vai ter um uso muito maior dos conectivos, porque aqui a gente vai estar introduzindo novas ideias. Então, para que tudo fique certinho, encaixadinho e converse entre si, deem preferência para o uso de conectivo, é o jeito mais fácil de fazer isso, tá? Então, estudem as tabelas de conectivo, principalmente os aditivos, que são os que vocês mais vão usar. E aí, adentrando ao nosso tema de fato, a gente vai falar hoje sobre a redução da maioridade penal e dos efeitos que ela tem no Brasil contemporâneo. De novo, a gente conversou na semana passada sobre a análise temática, e eu retomo ela aqui. É importante que vocês leiam atentamente, compreendam atentamente o tema de vocês antes de começar a redação. No nosso caso, não adianta falar só sobre a redução da maioridade penal. Vocês também têm que abordar quais são as consequências que ela tem para o Brasil hoje, perfeito? E aí, para entender corretamente o tema, a gente precisa compreender primeiro o que é a PEC 171 de 1993. A PEC 171 de 1993 é uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada em 2015, mas que não entrou em vigor ainda. Ainda está tramitando para entrar em vigor. Ela prevê que a maioridade penal seja estabelecida em 16 anos. Hoje a nossa maioridade penal é estabelecida em 18, então ela quer pegar esses 18 aninhos e passar para 16. Isso teria uma consequência que seria a seguinte: a gente vai ter então a possibilidade da punição penal, ou seja, de punir penalmente os jovens de 16 anos por alguns crimes, tá? E deem ênfase, não são todos os crimes, seriam somente alguns. Quais seriam? Os crimes hediondos, o homicídio doloso e a lesão corporal seguida de morte. Seriam esses três. O que aconteceria então com os demais crimes que não estão aqui? Os demais crimes, eles vão ser punidos com medidas socioeducativas, que são também punições mais brandas e diferentes, né, das punições voltadas para os maiores de 18 anos. A gente tem como exemplo o serviço comunitário e a mais grave de todas, a internação em clínica para um cumprimento de pena em regime semiaberto de no máximo 3 anos. A gente vai conversar com ela daqui a pouco. E aí, além, né, de compreender a PEC 171, a gente também tem que ter em mente quais são os critérios, né, que são usados para determinar a maioridade penal. E são dois: a idade e a capacidade de discernimento.
A capacidade de discernimento é o entendimento do que é um ato criminoso, de que aquilo que o sujeito está fazendo é um crime, perfeito? E aí a gente vai entender por que esse tema é tão polêmico. E a discussão toda gira em torno de dois grandes eixos problemáticos que vão gerar aí posicionamentos contrários e favoráveis à redução da maioridade penal. O primeiro deles, eu falei para vocês que a PEC 171 ela parte da ideia de que aos 16 anos o jovem vai ter então a idade necessária e o entendimento de que aquilo que ele está fazendo é crime. Então, se a gente parte da concepção de que o sujeito ele tem os dois critérios necessários, que seriam a idade e a capacidade de discernimento, por que é necessário distinguir os crimes que vão receber punição penal e os crimes que vão receber medidas socioeducativas como punição? Por que eles não podem responder de um modo só para todos os crimes? Ok? Isso é um problema. E o segundo ponto, da nossa discussão é uma junção de fatores que eu preciso que vocês vão gravando aí para a gente construir uma linha de raciocínio. O primeiro deles é: hoje, os maiores de 18 anos têm direito a uma coisinha que chama progressão do regime. É um benefício para os encarcerados. Essa progressão do regime, ela analisa diversos fatores, como, por exemplo, o comportamento durante o cumprimento da pena, as atividades, que o preso ele se insere, eles se relacionam, e diversos outros fatores que pode sim culminar na redução da pena que foi determinada para ele no momento em que ele recebeu a sentença de prisão. Perfeito? Então guardem isso aí na cabecinha de vocês. Hoje o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que a pena máxima é de 3 anos para internação em regime semiaberto, voltada para os menores de 18 anos, que tem que ser obrigatoriamente liberados aos 21. A pena de internação, eu falei para vocês que é a mais severa, então eles podem ficar 3 anos em internação com regime semiaberto, sendo que eles devem ser soltos até os 21 anos, ok? Então, se a gente reduz a maioridade penal dos 18 para os 16 anos, a gente vai ter que os maiores de 16 vão passar a ter direito à progressão do regime e, consequentemente, a possibilidade de redução da pena. Isso vai gerar o fator de que eles vão ficar menos tempo presos, eles vão responder durante menos tempo pelos atos criminosos deles, pelos atos ilícitos que eles cometeram, porque o ECA prevê 3, mas pode ser que eles cumpram 2, 1, por causa dessa progressão do regime, ok? E geralmente é o que acontece. Então, esses são os dois grandes eixos centrais que geram tanta polêmica em torno desse assunto. E aí, a gente vai passar, então, para os posicionamentos daqueles que defendem e dos que condenam a redução da maioridade penal. Eu elenquei algumas linhas de raciocínio e de pensamento de quem é favorável. A primeira delas gira em torno de uma construção ou de uma soma de dois fatores. Hoje em dia, tem-se a ideia e a concepção de que o envolvimento mental é superior do que quando foi estabelecido os 18 anos para a maioridade penal. O que, somado a alguns fatores que a gente tem hoje, como, por exemplo, o acesso à informação, podem gerar a ampliação da capacidade de discernimento dos sujeitos. Então, hoje, as pessoas entendem mais cedo o que é um crime. Elas têm ciência de que aquilo que elas estão cometendo é proibido por lei. Esse é o primeiro raciocínio que algumas pessoas usam para defender a maioridade penal, a redução da maioridade penal. O segundo, ou terceiro, como vocês preferirem, é o voto a partir dos 16 anos. É uma construção lógica que tem algumas falhas que eu vou apresentar para vocês. É como se fosse assim. Se o sujeito pode votar com 16 anos, por que ele não pode ser punido a partir dos 16 anos pelos atos ilícitos que ele comete? Pelos atos ilícitos que ele comete. A primeira coisa que essa linha de raciocínio esbarra é que o voto aos 16 anos ele é facultativo, ele não é obrigatório. E o segundo ponto é que os jovens eles podem sim ser punidos e responsabilizados por seus atos ilícitos desde os 12 anos. Eles só não serão punidos como adultos. Eles vão ter punições mais brandas e leves, mas ainda assim serão punidos. Há uma possibilidade de punição. Ou seja, a gente tem um argumento um pouco fraco, um pouco falho, por causa desses dois fatores que eu acabei de falar. E o terceiro ou quarto é a questão do aumento da criminalidade. A gente tem tido, sim, um aumento da criminalidade entre os jovens. E algumas pessoas usam isso para defender a redução da maioridade penal, porque veem nela
uma possibilidade de proteção para o restante da sociedade. Então, é como se a redução da maioridade penal fosse uma medida protetiva para aqueles que não estão inseridos no crime, mas que convivem com jovens de 16 anos que estão dentro do mundo do crime e dos atos ilícitos, ok? Porém, a redução da maioridade penal ela pode sim ter o efeito contrário e acabar ampliando a criminalidade. A gente vai ver isso agora. Eu falei para vocês, e aqui a gente começa a falar sobre os posicionamentos contrários à redução, e a gente conversou um pouquinho antes aí atrás, que a possibilidade de progressão do regime vai ser aplicada para os maiores de 16 anos, caso a redução da maioridade penal seja efetivada. Então, eles vão ter a possibilidade de redução da pena, que é muito normal, e vão ficar menos tempo respondendo por aquele ato criminoso que ele teve, perfeito? Então, a gente tem que eles vão ter uma liberdade precoce que, somada ao convívio, com pessoas que cometeram crimes mais graves durante o cumprimento da sua pena, pode gerar, sim, um aumento da criminalidade e não a redução dela, ok? Então, a redução da maioridade penal pode não funcionar como medida protetiva. E aí, segundo o terceiro ponto que as pessoas geralmente usam, porque vocês podem desmembrar esses dois aqui e fazer dois, é a questão da tendência constante à redução da maioridade penal. Hoje a gente está reduzindo para 16, amanhã a gente vai reduzir para 14, depois para 12, depois para 10 e por aí vai. Isso é um problema porque a gente tem um princípio constitucional que estabelece, que protege tanto o adolescente quanto a criança. Se a gente reduz, a gente não estará mais protegendo as crianças e os adolescentes, e sim encarcerando, e sim condenando eles ao invés de proteger. E aí a gente está, de novo, tendo o efeito contrário do que a gente gostaria. O outro fator é a questão da educação de qualidade. Por que isso é um problema? Vocês concordam comigo que se a gente tira os jovens de 16 anos das escolas e começa a encarcerar eles em massa, em um grande número, a gente vai ter uma maior necessidade de presídios e menor de escolas? Então, o investimento na educação ele vai diminuir, ele vai cair, enquanto o investimento na construção de presídios e prisões vai aumentar. Então, a busca pela educação de qualidade ela vai ser completamente afetada. E o quinto ponto que eu trouxe foi o artigo 288 da Constituição Federal. O artigo 288 da Constituição Federal, ele vai determinar que são penalmente imputáveis os jovens menores de 18 anos que vão responder de acordo com uma legislação especial, que foi o que eu falei para vocês das medidas socioeducativas. Eles não vão responder penalmente, mas eles vão responder com as medidas socioeducativas. O artigo 288 ele é uma cláusula pétrea. Isso quer dizer que ele não pode sofrer alteração. Ele não é passível de ser mudado. Se a PEC 171 ela entra em vigor, a gente tem uma alteração desses 18 anos para 16. Então, a gente está mudando algo que, pela Constituição, não deveria ser mudado. Então, a gente tem, consequentemente, um enfraquecimento da Constituição Federal. A Constituição, para quem não sabe, é o único artefato, é a única ferramenta que a gente tem contra os abusos de poder do governo. Autoritarismo, abuso de poder e outras inúmeras atitudes que o governo possa ter, beleza? O sexto ponto que eu trouxe foi a ineficácia do sistema prisional. Todo mundo sabe que ele não cumpre a função para a qual ele foi criado e que a reincidência, é muito grande e a reinserção social depois é muito difícil e não acontece. Então, é outro ponto que vocês podem usar. E por fim, para fechar, eu trouxe a questão do racismo estrutural e institucional. O racismo estrutural ele é voltado para um âmbito social, ou seja, são construções sociais, são pensamentos, ideias, atitudes e falas que a gente tem enquanto sociedade que subjugam uma classe, uma parcela da população. O racismo institucional, por outro lado, é quando as instituições começam a ter esses comportamentos e essas perspectivas racistas. O sistema prisional, ele é, sim, uma instituição racista, porque na maioria, da sua composição, a gente tem muito mais negros ou pretos do que brancos. A gente tem, sim, um público-alvo, uma feição que o sistema prisional gosta, que ele vai atrás, ok? E são os pretos e negros, ok? Então, entendam que se a gente reduz a maioridade penal, a gente está colocando em risco essas pessoas, porque essas pessoas vão ser encarceradas massivamente, em grande quantidade, enquanto isso vai afetar os brancos de uma forma muito mais branda, ok? E aí, para fechar, eu trouxe uma citação do Pitágoras,
que fala assim: eduquem as crianças para que não seja necessário puni-los mais tarde. Ou seja, a educação, ela pode sim auxiliar, né, nesse desafio aí da redução da moralidade penal e no desenvolvimento, né, dos jovens e adolescentes como um todo para a vida. Vocês podem usar ela onde vocês quiserem, onde vocês acharem que ela se encaixa melhor, beleza? É uma ferramenta muito boa de comprovação, de conclusão, é um artefato que chama a atenção do seu corretor. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por esse e-mail. Eu vou ter o maior prazer do mundo em ajudar. A gente vai ajustando isso aqui, então me deem um retorno do que vocês têm achado. E muito obrigada. Até a próxima.